Flamengo espera acertar renovação com Gabigol até outubro. Atacante de 26 anos tem contrato até o final de 2024 e as partes conversam para a renovação ser concluída até outubro desse ano. Vamos aos detalhes. O principal ídolo da geração atual do Flamengo, Gabigol, vem negociando a renovação do seu contrato com o clube carioca. De acordo com as informações de um lugar aí, o Flamengo espera conseguir anunciar a ampliação do vínculo com o jogador até o mês de outubro. Estou lendo no Jornal Dia. Gabigol tem contrato até 2024. O desejo do Flamengo é ampliar o vínculo até o final de 2029. Porra! Gata da hora. Peraí, me perdi aqui. 2029, cara. Para mim, o contrato mais longo que o Flamengo tem hoje no profissional, se eu não me engano, é 2027. Seria uma puta renovação. De acordo com o Globo Esporte, o atacante teria pedido um aumento salarial em torno de 50%, o que tem dificultado o acerto com o Flamengo. O atacante chegou ao Flamengo em 2019, Parará Pão Doce. Dane-se, né? Todo mundo já sabe quem é Gabigol. Agora, um aumento de 50%? Vamos ao Google. Salário de Gabriel Barbosa. Nós estamos falando aqui de um jogador que renovou seu contrato recentemente até 2024, final de 2024. De acordo com as informações da internet, ele recebe um total de R$1.600.000 por mês. Um aumento de 50% nisso aí, meu amigo Rafinha, é uma bela grana e ultrapassa aí a marca de R$2 milhões mensais. 2.400. 2.400. Não, 2.400 é mais do que 50%. É mais do que 50%. 50% de 1.600.000 não é 800.000? É, totalmente de 800.000. 1.600.000 mais 800.000. Tá certo. Eu pensei no 2.600. Tá certo. Amigo, vamos botar aí 2.300. 2.300. Vamos botar 2.300. Até porque salário, eu não sei se é 1.600.000 salário ou se tá dentro do 1.600.000 o salário e luvas. Tem que saber direito isso daí. Mas abre a enquete. Eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei, eu não sou o Cleiton. Eu já soube fazer isso. Eu não sei mais fazer isso. Prefiro que vocês comentem aí e eu faço a enquete aqui mentalmente. Rafael Smith. Gabigol. 2029. 2 milhões e alguns quebrado por mês. Renova ou não renova? Legal. Então, você já induziu a minha resposta quando você diz... Olha a pergunta que você fez. Gabigol por 2 milhões e porrada. Renova ou não renova? Aí eu te falo. Aí você já mudou a minha resposta. A minha resposta era sim, renova. Peraí, vou refazer a pergunta. Tá. Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo, jogador extremamente decisivo, jovem, que já tem um contrato até 2024 e teria um contrato até 2029, ampliando a sua multa rescisória e a possibilidade de definir outros títulos com a camisa rubro-negra, recebendo 2 milhões e porrada por mês. Você renova? 2 milhões de porrada, não. Aí que tá. O problema é esse valor aí, cara. Vamos lá, vamos começar a falar pelo valor então, tá? Mas só deixar claro aqui antes de começar. Eu sou a favor da renovação do Gabigol. Para vocês já começarem a xingar agora logo. Para mim é obrigatório renovar com o Gabigol. O melhor xingamento vai subir na tela. Vai. Só que qual que é o problema disso? Eu vou te falar, Arthur. É injusto com o Gabigol de 2020 dar um salário maior para ele, renovar com um salário maior em 23. Correto. Esse é o pior momento do Gabigol no Flamengo. Quando a gente fala de timing, para mim, quando a gente fala em renovação de jogador, o Bigode gosta muito de falar isso. A gente não pode pensar naquilo que ele fez nesse ano, mas sim aquilo que a gente projeta nos próximos anos. E na minha opinião, por tudo que eu vi
o Gabigol fazia nos últimos anos do Flamengo, para mim ele está passando por uma má fase. E eu acho que essa má fase, em algum momento, vai se dissipar. Eu não acho que ele é um caneleiro, eu não acho que ele é um mau jogador, eu acho que nesse momento ele merece banco no Flamengo, mas ser banco no Flamengo também não é vergonha. Sobretudo quando a gente fala que poderia entrar um Pedro, um jogador de Copa do Mundo, de seleção, como titular. Mas quando você fala em renovação de jogador e, sobretudo, num aumento de salário de jogador, você precisa ter uma argumentação e uma motivação na mesa. Qual que é a motivação para você valorizar um jogador? Qual é a motivação para você conseguir um aumento substancial? É você entregar mais futebol do que você vinha entregando. Resultado. O Flamengo não tem que ter um plano de cargos e salários que, conforme a antiguidade vai passando, você vai acumular. Fiquei aqui um quinquênio, preciso ganhar mais. Eu acho que não. Para mim, a mensuração dos salários dentro de um clube de futebol, elas precisam ter relação direta com o futebol que o jogador tem apresentado e com aquilo que você projeta para o futuro. Então, para mim, o momento não é nem de aumento de salário. Se o Gabigol quiser fazer alguma coisa aí, atrelar por performance, por títulos, eu acho que daria para conversar alguma coisa e acho que seria até bom para ele, do que o puro e simples aumento de salário. Mas eu acho que até o timing é ruim. Não dá para falar. Agora, voltando, só para eu deixar clara a minha posição aqui, para mim, essa fase do Gabigol vai passar. Para mim, ele é um jogador jovem, ele é um jogador importante para o Flamengo e é um jogador que é interessante que a gente tem aqui. Multa rescisória, não me importa, porque acho que ele já passou da idade de receber uma grande proposta. Eu acho que a proposta que a gente receber vai ser uma proposta que a multa dele hoje mesmo já cobre com folgas, se eventualmente o Flamengo pensar em se livrar do Gabigol. Mas, para mim, esse pedido de aumento de salário, ele é impeditivo para a renovação. Eu acho que se as condições forem essas, se as condições do Gabigol forem essas, ou vocês me pagam 2.400.000, senão eu vou procurar um outro clube. Eu quero ver quem é que vai pagar esse valor, tá? E eu quero ver. Eu acho que o Gabigol precisa entender o seguinte: o Gabigol para o Flamengo, ele é um ativo maior do que para outros clubes. Ninguém vai pagar ao Gabigol algo que o Flamengo paga, essa é a minha opinião. Acho que o Gabigol tem um dos maiores salários do Brasil, muito pela identificação que ele tem com o Flamengo. Um exemplo mais ou menos tipo Dudu no Palmeiras. Então, para mim, eu acho que o Flamengo precisa negociar. Eu gostaria que o Gabigol ficasse, eu acho que ele tem idade, eu acho que ele tem futebol, apesar da má fase para ficar, mas eu acho que ele precisa entender que, mostrando o que ele mostrou esse ano, não faz nem muito sentido ele pedir, e não é um aumentinho de salário, não, porque, vamos pensar aqui, Arthur, a gente está falando de um aumento de R$800 mil. Pouquinho. Com R$800 mil por mês, você resolve uma carência do elenco do Flamengo. Resolve minha Se vida. você paga o salário de um bom zagueiro, você paga o salário de um bom lateral direito, vá ao mercado com R$800 mil e ofereça isso de salário para alguém. Você resolve um problema dentro da sua equipe. Então, para mim, esse valor que ele pediu a mais é impeditivo da renovação. Mas se ele conseguir chegar a valores reais, até porque, como o Arthur trouxe 1.600.000, ele ganha muito bem. Se o Gabigol conseguir... e é um contrato interessante, olha só, ele está com 26, 27 anos. Ou você fechar um contrato de 5 anos, um salário de 1.600.000, é um contrato muito interessante. Muito interessante que talvez você não consiga fechar no futuro. Em outro lugar. Então, em outro lugar, e conforme os anos vão passando, né, Arthur? Sim. Quando ele tiver com 29, será que alguém vai querer fazer um contrato com ele de 5 anos, pagando esse valor, sabendo, esse contrato vai até 34 anos, será que o Gabigol, aos 34 anos, vai ser isso tudo? Então, para mim, o problema não está na renovação em si, o problema está na pedida. A pedida está fora da realidade dele nesse momento.